do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom dia, Anésia Gomes, tudo bem? Bom dia, Zezé Volpato, bom dia. Vamos rezar, vamos pedir a graça de Deus e vamos adorar a Santíssima Trindade. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tudo criastes conforme a vossa vontade e sabedoria. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, por nos ter criado a tua imagem e semelhança, para nós participarmos da tua glória. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida de cada um de nós. A ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. E a ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nosso justificador, o Senhor que assumiu a nossa natureza humana para arrancar do pecado e da morte eterna. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por fazermos parte do teu corpo místico, por conhecermos a tua verdade, a verdade revelada a nós. Bendito seja o teu nome. E a ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, a ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Obrigado, Espírito Santo, por nos santificar, por nos preparar para o céu. A ti, Espírito Santo, toda honra e glória. Obrigado, Espírito de amor, nosso companheiro de caminho. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é nosso companheiro de caminho. Ele nos conduz, ele nos orienta, ele nos fortifica, ele nos convence, ele nos esclarece, ele nos faz testemunha, ele age em nós cotidianamente. É só abrir o coração. É só abrir, dar margem ao Espírito que vai conduzindo a nossa vida e nos santificando à medida que vamos caminhando. Amém? Bom dia, Jadilson. Tudo bem, Jadilson? Na paz, na alegria? Amém. Pois bem, hoje nós celebramos a festa da Imaculada Conceição. Maria concebida sem pecado. Aqui é um ponto fundamental. Na Igreja do Oriente, isso já vinha, desde século III, IV, eles sempre proclamaram Maria Imaculada. No nosso Ocidente, na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, também há muito tempo com os santos padres proclamando que Maria era plena da graça, Maria era virgem, Maria era santa, Maria era sem pecado. É impressionante. Impressionante nós olharmos para essa grande mulher. Quando olhamos para Deus, que criou cada um de nós, como eu disse no grupo de oração ontem, criou cada um de nós com um sentido, com um propósito. Deus nos criou com um propósito, para sermos instrumentos dele, participarmos da felicidade eterna dele e para implantarmos o reino dele no mundo, cada um a seu modo. Como São Paulo fala, que nós somos um corpo, e o corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função. Pois bem, quem é que determina essas funções e a nossa posição no corpo? É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quando Ele nos cria lá no útero da nossa mãe. Assim também aconteceu com Maria. Quando Deus pensou, isso desde toda a eternidade, que iria enviar o seu Filho ao mundo, Ele pensou numa mulher. Que mulher que vai ser a mãe de meu filho?
Meu irmão, minha irmã, pensa bem nisso. Pensa bem Deus pensando lá. Não é? Deus não para pensar assim, mas é para a gente imaginar, né? Deus fazendo assim, nossa, eu vou criar uma mulher. Que tipo de mulher vai ser a mãe do meu filho? O que ela precisa? O que ela é? Como que eu vou criar essa perfeição para que ela seja a portadora, a arca da aliança, aonde o meu filho vai ser gestado no interior dela? Imagina, meu irmão, minha irmã, que mulher que é essa que Deus iria criar? Como seria isso? Meu irmão, nós que somos pecadores, somos falhos, cheios de defeitos, se nós formos criar algo para algo muito importante, nós vamos criar aquilo de forma plena, maravilhosa. Agora imagina, o Verbo de Deus se fez carne. São Paulo fala assim, que o Verbo aniquilou-se da sua condição divina e assumiu em tudo a natureza humana, exceto no pecado. Em tudo. Jesus foi um verdadeiro homem, aniquilou-se da sua condição divina e se fez homem. Ele assumiu toda a natureza divina. Quem que assumiu? O Verbo assumiu. Quando nós falamos assim que o Verbo assumiu, nós estamos falando que Jesus é um homem com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Isso é chamado de união hipostática. Quando nós olhamos para Maria, Maria é a mãe desse homem. Homem verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quando nós olhamos para Maria, nós falamos assim, quem é essa mulher? Essa mulher é aquela que veio, sabe, assim, cheia da graça de Deus, plena da graça de Deus, para gestar o Salvador. Nesse sentido, Maria, com seu sim, ela torna-se a portadora da salvação. Maria abre as portas da salvação para o mundo. A nossa salvação não está somente lá na cruz. A nossa salvação está na encarnação do Verbo. Porque quando o Verbo assume a nossa natureza humana, ele já eleva a nossa natureza humana ao grau da divindade. Então, quando Maria fala sim, que o Espírito Santo vem sobre Maria e encarna o Verbo no útero de Maria, naquele sim de Maria já está a nossa salvação. Por isso ela é corredentora. Ela não salva ninguém, mas foi o sim dela que abriu as portas para que fôssemos salvos. Nós estamos falando de uma pessoa espetacular, de uma pessoa fora de série. São Luís Maria Montfort fala que ela está na orla da divindade. Outros santos falam assim, Jesus é a cabeça, Maria é o pescoço. Tudo que vem de Jesus passa por Maria, tudo que vai de nós para Jesus passa por Maria. Isso é importante nós meditarmos, principalmente no dia de hoje. Ana, mãe de Maria, que era estéril, já de idade avançada, ficou grávida de Maria por uma ação de Deus. E Deus cria Maria no útero de Ana para ser a mãe do Senhor. Então ela foi criada sem pecado. Deus não permitiu que o pecado dos homens ferissem aquela mulher. O pecado original e todos os pecados. Deus preservou Maria em vista dos méritos de Cristo que iria conquistar para nós na cruz. Ela recebe por antecipação. Então nós estamos diante de algo assim maravilhoso. E é impressionante porque o Evangelho, Deus quis deixar claro, para que ninguém falasse. Imagina se não estivesse escrito na palavra que o Espírito Santo iria descer sobre ela e ia encarnar o Verbo no útero dela. Imagina a bagunça que não ia ser nesse mundo. Não é? Porque nós já temos nossos irmãos que falam tão mal de Maria. Imagina se não tivesse escrito aqui que Maria
iria ser, iria ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Graças a Deus que está escrito. Vamos pegar a palavra então? A minha produtora já está olhando para mim porque falou assim: ó, você não leu do Evangelho até agora. Olha só, coisa horrível. Só olhou só? Ah, Deus perdoe. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38. Vamos lá? Ah, estava admirando. Deus perdoe. Josi Fonseca, bom dia. Jocilane. Jocilane Tessarulo. Família Tessarulo. Que Deus abençoe. Lindo o evangelho de hoje, né, irmã Gala? É lindo mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos pegar aí Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria essa palavra, esse anúncio do anjo, essa manifestação do anjo no meio desse contexto em que Deus manda o anjo dizer a Maria se ela quer ser a mãe de seu filho. Olha que Deus amoroso, que Deus maravilhoso. Porque ele criou ela cheio da graça, ela era plena, sem pecado, mas mesmo assim Deus respeita a liberdade da pessoa e manda perguntar. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus delicado, um Deus amoroso, um Deus que vem tocando no nosso coração e transformando a nossa vida. Maria Santíssima jamais iria dizer não a Deus. A vida inteira de Maria sempre foi fazendo a vontade de Deus, ela sempre foi plena do Espírito Santo. Maria jamais iria dizer não a Deus. Mas mesmo assim Deus pergunta. E a palavra de Deus é muito feliz, que o anjo anuncia. Mas como vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. E nesse momento, o que acontece? O anjo vai falar que o Espírito Santo virá sobre ti. Então ele fala que é um milagre que vai acontecer no momento da concepção. E eu fico imaginando aquele momento. Eu fico imaginando que Maria estava deitada na sua cama e o Espírito Santo plenamente sobre ela. O Pai vem e acompanha aquele momento maravilhoso e o Espírito Santo encarna o Filho, transformando o Verbo, fazendo que o Verbo também assuma a natureza humana no útero de Maria. E ali é gerado uma criança. Olha que coisa mais linda! Não existe um momento mais
pleno da presença de Deus no mundo do que esse momento. Momento em que a Trindade está ali, sobre uma mulher. E Maria, não de forma passiva, mas de forma ativa, está experimentando aquela glória em sua vida. Imagina isso, meu irmão. Muitas vezes nós vamos no sacrário, vamos rezar, temos uma experiência de Deus, nós já ficamos inebriados com aquilo que Deus está realizando. Imagina Maria no momento que o Verbo é concebido no seu útero, naquele momento em que a Trindade vem sobre Maria de uma forma tão plena, que nunca se viu falar em todo o mundo. Olha só que coisa. Nós estamos diante de um milagre, de um espetáculo divino, de uma teofania, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre uma mulher plena da graça. Meu irmão, minha irmã, essa é Nossa Senhora. Essa é a Imaculada Conceição. Essa é a mulher que Deus criou para ser a mãe de seu Filho. Eu queria partilhar com você também um pedacinho do catecismo. Ontem, no grupo de oração, eu li uma parte do catecismo que fala sobre a Imaculada Conceição. O dogma que foi elaborado pelo Papa Pio IX, né? Proclamado por ele em 1854. Mas aqui tem uma outra palavrinha maravilhosa. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo em virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Ela se entrega totalmente ao Filho, para que ele possa ser o nosso Salvador. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Olha, na obediência de Maria, ela se fez causa de salvação, a porta de entrada da salvação. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria a mãe dos viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Isso, meu irmão, minha irmã, é uma alegria fantástica para cada um de nós. E aqui também, os padres da tradição oriental chamam Maria de Panhagia, a toda santa, toda santa. E aqui também o Catecismo da Igreja Católica fala essa santidade resplandecente absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, ela foi redimida do modo mais sublime. Entende? Tudo o que nós vemos em Maria é por causa de Jesus. E tudo que nós vemos em Maria veio por Jesus. Deus antecipadamente derramou sobre Maria tudo o que Jesus iria conquistar com a sua cruz e ressurreição. Antecipadamente. O grande pronunciador dessa proposição foi João Duns Scoto, um padre teólogo franciscano. Ele que falou sobre essa preposição de Maria Imaculada Conceição.
Maria foi imaculada, antecipando tudo o que Cristo ia conquistar na cruz. Assim Deus realizou Maria plenamente. Por isso que ela é Imaculada Conceição, por isso que ela é mãe de Deus, por isso que ela é virgem antes, durante e depois do parto, e por isso que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Ela ressuscitou de corpo e alma, porque o salário do pecado é a morte. Maria não poderia passar pela morte. Nós vemos em Nossa Senhora a grande mulher, hoje coroada no céu, como rainha do céu e da terra, acima dos anjos, acima de todos os homens. Maria, como diz São Luís, está na orla da divindade. Essa mulher, meu irmão, minha irmã, é, na verdade, a perfeição da criação de Deus. Deus criou tudo, tudo, tudo para a honra do Filho. E criou para o Filho uma mulher plena. A perfeição da criação está na pessoa de Maria. Não tem nada mais perfeito em toda a criação do que Maria Santíssima. Por isso, meu irmão, que Maria foi sempre exaltada na igreja, sempre, sempre, desde os apóstolos. Os apóstolos chamavam ela de mãe, os apóstolos cercavam ela de carinho. Imagina você, você que está caminhando com Jesus por essa terra. Aí Jesus morre, ressuscita e envia o Espírito Santo. Quem mais próximo de Jesus está na terra? A mãe dele. E imagina como era o tratamento dos apóstolos, dos cristãos em relação a Maria Santíssima. Isso nós vemos nos escritos dos santos padres em relação a essa grande mulher. E nunca, nunca, nunca dentro da Igreja Católica algum santo deixou de exaltar Maria, deixou de venerar Maria, deixou de amar Maria. Nenhum santo da Igreja. E aqueles que não exaltam Maria, é porque falta neles o Espírito Santo. Porque o esposo de Maria chama Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se você está pleno do Espírito Santo, você está plena de Maria. Pleno de Maria. Porque não tem como. Uma das coisas que Jesus mais quer é que a sua mãe seja louvada. E eu tenho uma mãe, minha mãe tem 99 anos. A minha maior alegria é falar dela. A minha maior alegria é falar para os outros da minha mãe. Imagina Jesus com a sua mãe. Que alegria do filho falar, essa é minha mãe. Olha, louva minha mãe. Olha, acompanha a minha mãe. Olha, faça o que ela quiser. Faça do jeito que ela mandar. Esteja junto com ela. Meu irmão, minha irmã, não tem nada mais agradável do que nós termos um colo de mãe para deitar. Não tem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos muito louvar, agradecer, venerar, exaltar o nome da Mãe de Jesus, a nossa querida Rainha. E olha bem, em 1854 o Papa fala isso. Alguns anos depois, ontem eu falei que foi em Fátima, eu errei. É em Bernadette, lá na França, né? Lourdes. Nossa Senhora aparece para Bernadette e fala: eu sou a Imaculada Conceição. Depois que a igreja proclamou que Maria é imaculada, com um dogma de fé, aí sim Nossa Senhora se apresentou ao mundo e disse: eu sou a Imaculada Conceição. Que coisa mais linda, né? Mas muitos anos antes, Nossa Senhora deu que nós celebramos esses dias atrás, a Santa de Labouré. Santa Catarina de Labouré. Deu para ela a imagem milagrosa que é cunhada também à Imaculada Conceição.
mas Nossa Senhora não falou nada. Depois que o Papa proclamou o dogma, aí ela se manifestou. Eu sou a Imaculada Conceição. E é essa mãe. Eu muitas vezes fico imaginando quando chegarmos no céu e contemplarmos a glória de Maria. Será algo maravilhoso. Será algo inesquecível. Muitas vezes na minha oração eu fico imaginando a glória de Maria. E já fico tão contente. Aí eu imagino a hora que chegar lá. Com a graça de Deus vamos chegar, né? Todos nós. Não vem com essa não, você também. É, né? É. Todo mundo. Rose Costa, bom dia. Bom dia, Cida. Bom dia, Maria Lourdes Alves. Maria Angélica. Deus abençoe. Muita força, muita graça. Aqui nós temos J.R. Luiz, Júnior Luiz, tudo bem? Socorro Almeida, Ângela Queiroz, Ana Maria Graça Oliveira, também Catarina, que Deus abençoe, Josi Fonseca, que Deus abençoe a cada um de vocês, meu irmão, minha irmã. Regina Célia, amém, amém mesmo, Regina, com muita alegria no coração. Marluce, bom dia. Quem está aqui, Rosália Rodrigues, também bom dia. A vocês, meu irmão, minha irmã, muita graça, muita força de Deus. Né? Se tiver condição de ir na igreja, participar da missa hoje, né? Ou ir pelo menos fazer uma visita ao Senhor e louvar Nossa Senhora, a orar. Né? E tem que rezar o terço da sentinela às 9 da noite com a Clarina, que ela está falando aqui. Hoje, às 9 horas da noite, tem o terço sentinela, tá bom? Muita paz, muita alegria para você, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.